Boa noite a todos. Boa noite. Novamente, mais uma vez que eu estou atendendo a um pedido da casa. Na verdade, é um pedido meu de trabalho, de estudo. E como disse a Andréia, eu peço a espiritualidade benfeitora que possa me intuir, para que eu possa trazer a vocês o que eu estudei, que possa trazer esclarecimentos, clareza no nosso raciocínio, na condução da nossa vida, tendo como orientador a doutrina espírita. O tema dessa noite é: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no Cristo Consolador, no capítulo chamado Cristo Consolador. E é uma mensagem que nos traz o Espírito de Verdade, ou o Espírito da Verdade. E ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Estudar sempre e incessantemente, a fim de amar com enobrecimento e liberdade. Vem aí então a primeira dica. Estudar sempre e incessantemente a fim de amar com enobrecimento e liberdade. Enobrecimento é fácil de deduzir, afinal das contas, o amor é o sentimento mais nobre entre nós. E a liberdade é o que nos traz o conhecimento da verdade. E essa verdade, esse conhecimento, vem a nós através do esforço pessoal de cada um de buscar na doutrina, de buscar no Evangelho a verdade que nos guia. O apóstolo João, força dos cantores. O apóstolo João, no capítulo 16, versículos 12 e 13, nos informa das palavras de Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 12. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vos guiará em toda a verdade. Mais uma vez, esta palavra é utilizada. Hein? Hoje eu E eu trouxe aqui um complemento ao que aí está dito, que é uma passagem de um dos livros básicos do Pentateuco, da doutrina espírita, no seu capítulo 1, que diz assim: entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo, ainda não as podeis compreender, e muitas outras eu teria para dizer que não compreenderíeis. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade,
que restabelecerá todas as coisas e as explicarás a vós. Isso está também em João e também em Mateus. Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo e sem o qual eles não poderiam compreendê-lo. Completar seu ensino deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver. Ensinamentos do Cristo. Quantas vezes a gente já escutou: conhece a verdade vos libertará. Quantas vezes nós escutamos a necessidade da educação? E nós vamos ver um pouquinho mais na frente que Kardec faz uma divisão clara entre a educação intelectual e a divisão moral. Eu dividi esse estudo em duas partes: a parte do instruí-vos e a parte do amai-vos, para que a gente possa se concentrar melhor em cada um desses dois tópicos. Então eu trouxe comentários de Kardec à resposta da pergunta número 685 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta, ela fala sobre o trabalho, e especificamente ela fala sobre o trabalho dos idosos, a necessidade que as pessoas têm de se manter e de manter as suas famílias de maneira honesta, de maneira leal através do trabalho, e o sacrifício muitas vezes que idosos fazem para poder lograr essa manutenção, essa necessidade material de que todos nós, espíritos desencarnados, temos enquanto aqui estivermos. E ele diz: é a educação, mas não a educação intelectual. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste em formar o caráter através dos hábitos, porquanto a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. É o famoso vai e não peques mais, ou ainda vai, não peques mais e ser útil ao teu semelhante. E por que Kardec nos traz isso? Porque Kardec logo depois faz um comentário dizendo que é a sociedade, que somos nós, é a humanidade, que devemos nos solidarizar com aqueles que já não podem mais, ou porque estão esgotados do ponto de vista material, ou porque estão esgotados do ponto de vista moral. E aí ele se preocupa com essa formação moral da sociedade, dos espíritos encarnados, das famílias. A moral que não se aprende nos livros, a moral que se aprende através dos hábitos. Vem Kardec de novo para dizer, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, que trata do método, ele diz: confiança demasiado cega e frequentemente pueril, ou seja, rasa, superficial, é que leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação, ou seja, sem crítica, sem questionamento, aquilo cujo absurdo
ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. E como é que essa reflexão e esse exame são possíveis? Através do estudo. Quando ele fala aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam, ele está falando das impossibilidades que as leis naturais, as leis divinas nos mostram. E que às vezes por ignorância, às vezes por fanatismo, às vezes por preguiça, nós aceitamos uma determinada colocação, ou se vocês quiserem, um determinado dogma, e nós não raciocinamos sobre aquilo. Nós aceitamos aquilo como a pílula dourada e a verdade absoluta. E a verdade absoluta nós sabemos, só existe uma. E ela está em poder do nosso Criador. Todas as outras verdades são relativas e carecem de serem testadas através da razão, através da instrução, através do questionamento, através dos nossos debates, através das segundas-feiras aqui, para que a gente tenha certeza de que a gente está caminhando, se ainda não junto com a verdade, mas no caminho desta verdade, através da instrução, através do esclarecimento. Diz ainda ele que o amor sem conhecimento é como um facho de luz sem direção inteligente. Tanto pode iluminar os caminhos, como será abruptamente eclipsado pela barreira da ignorância, deixando de atuar dentro de suas potencialidades. O verdadeiro amor educa, eleva, promove a autonomia, o amadurecimento. E, para tanto, precisa da razão como bússola. Amor não é paixão que cega, que embota o raciocínio. Vamos ver lá na frente como é tão importante que ambos, amor e sabedoria, caminhem juntos. Mas aqui fica muito claro para nós, né? Que o amor ele pode iluminar os caminhos, mas ele também pode ser eclipsado pela barreira da própria ignorância, por aceitarmos conceitos, princípios e dogmas sem ter a preocupação de conhecer, de ter estudado as leis naturais trazidas pela nossa doutrina, para que a gente possa separar o que Jesus nos trouxe no Evangelho, o joio do trigo. Aquilo que nos serve como auxílio no caminho da purificação, no nosso caminho em direção à luz, e aquilo que só nos faz perder tempo, porque é um amor infantil, muito de acordo com o estágio em que a maioria de nós se encontra, a infantilidade espiritual. Mas não pode ser sempre assim, não deve ser sempre assim. Deve partir de nós o esforço para nos esclarecermos, e para que através desse esclarecimento que nós adquirimos, e aí vem o bonito da coisa, a gente poder ser solidário, a gente poder ser fraterno, e através da distribuição do conhecimento que a gente vai acumulando, que a gente vai adquirindo, a gente também poder levar o bem ao nosso irmão. Por outro lado, a inteligência necessita do amor para ser útil, ética e sublime. Ferramenta preciosa
deve ser usada para o bem, pois que sem o amor, a inteligência se perde na escuridão da vaidade e do egoísmo. A sabedoria nada mais é que a inteligência revestida de amor. Bonito, né? Ou ainda podemos situá-la como sendo o amor guiado pela inteligência. Eu gostei muito disso. A sabedoria nada mais é que a inteligência revestida de amor. Porque a mim tocou, a mim pessoalmente, que sabedoria é diferente de conhecimento. A sabedoria está muito mais do lado da maneira como nós usamos o nosso conhecimento. A sabedoria é o resultado de milhares de encarnações. Desde que aquele princípio inteligente rudimentar passou pelo mineral, passou pelo vegetal, habitou o reino animal, até que, pela misericórdia de Deus, se individualiza e recebe o dom do livre-arbítrio. E aí se torna um espírito. O princípio inteligente começa então a sua caminhada, a sua jornada com o espírito em direção à luz. Sabedoria nada mais é que a inteligência revestida de amor. Eu gosto muito de utilizar essa obra de Emmanuel, Consolador. E é uma obra que foi estruturada da mesma forma que foi o Livro dos Espíritos estruturado por Kardec. São perguntas e respostas que um grupo de estudo, liderado por Chico Xavier em Uberaba, faz uma série de perguntas a Emmanuel sobre vários assuntos, inclusive ciência, e Emmanuel então traz as respostas, os pontos de vista de Emmanuel com relação a estas questões. E a pergunta 204 é: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Emmanuel responde: o sentimento, ou seja, o amor e a sabedoria, são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. E nós também já tivemos várias vezes oportunidades de falar da necessidade desse equilíbrio, do equilíbrio dessas duas asas com que o espírito conta para se elevar: amor e sabedoria, trabalhando juntas para nos elevar. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar que a superioridade do primeiro, ou seja, a superioridade do amor sobre o segundo, a sabedoria, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E por que isso?
elas têm que trabalhar num ponto de equilíbrio o mais apurado possível. Mas ainda assim, Emmanuel considera que a sabedoria, que o amor, ele ainda tem um peso considerável sobre a sabedoria. Porque o excesso de amor mal não faz. O excesso de conhecimento, o excesso de poder intelectual sem o amor em equilíbrio pode resultar em tudo que nós vemos no mundo. Em todas as misérias, em todos os vícios que carregam a humanidade, transformados em doença, transformados em fome, transformados em falta de uma moradia digna, e tudo aquilo que é direito do ser humano para ter o mínimo do conforto, mas não para ficar em casa vendo televisão e comendo pipoca, não, para trabalhar, para buscar o seu sustento, para estudar, para buscar a verdade, para entender por que ele ama, para entender por que ele ama. Porque quem não conhece profundamente o seu objeto de amor pode estar amando infantilmente, pode estar amando sem exatamente conhecer por quê. E aqui eu trago um exemplo simples. Se fala tanto da doutrina espírita, tem tanta gente que diz: sem o espiritismo eu não poderia viver. Você ama o espiritismo? Sim, eu amo o espiritismo. Você conhece a doutrina espírita? Não tenho tempo para estudar. Não tenho tempo para estudar. Há muito tempo atrás eu aprendi que tempo é questão de preferência. E numa escala de 0 a 10 eu posso encaixar o tempo que eu tenho para atender determinadas necessidades. E essa deveria ser uma das necessidades. E eu vou falar lá na frente de uma frasezinha. Essa, do estudo, do equilíbrio, da sabedoria com o amor, para que a gente possa viver melhor e possa compartilhar. Por outro lado, a inteligência necessita de amor para ser útil, ética e sublime. Ferramenta preciosa deve ser usada para o bem, pois que sem o amor a inteligência se perde na escuridão da vaidade e do egoísmo. Se perde na vaidade e no egoísmo. E é isso. E é isso que permeia a sociedade. E é isso que permeia a humanidade. Porque por vezes se conhece muito mais do dia a dia, mas não se conhece o objeto de amor. Agora nós vamos entrar na etapa do amai-vos. E eu inverti de propósito. Seria amai-vos, instruí-vos, eu inverti de propósito. Vale a pena lembrar que na Bíblia existem 3 amores. São 3 palavras que designam o amor. O amor eros, que é o amor da libido. O amor filia, que é o amor da amizade, da fraternidade. E o ágape, que é o amor de afeição. Aqui o que naturalmente nos interessa é o tipo do amor ágape,
Por quê? Porque ele está ligado diretamente à questão da afeição e da caridade. De novo eu trago o Consolador, livro ditado por Emmanuel para Chico Xavier. Na pergunta 351, ele menciona: como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Amai-vos como eu vos amei. Emmanuel responde: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e vigilância. Outro tema bastante discutido, bastante conversado entre nós espíritas: orai e vigiai. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes que todo o bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem da nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a lei do amor. O amor a nós mesmos se remete ao orar e vigiar. O orar não é tão difícil de a gente compreender, não é verdade? É uma maneira de nós nos ligarmos ao Criador, uma maneira de nós nos ligarmos a Jesus, o nosso modelo de vida, ou aquele que deveria ser o nosso modelo de vida. Uma maneira de nós nos ligarmos à espiritualidade benfeitora na busca de apoio, na busca de orientação. E a vigilância? É na hora de sair de casa, olhar para um lado, olhar para o outro e está tudo bem, eu posso sair? Não. É exatamente como é que nós estamos nos comportando através de atitudes e pensamentos com relação a nós em primeiro lugar e com relação ao próximo em segundo. Porque, como eu disse a vocês, nós temos que conhecer o objeto do nosso amor. Se nós não conhecemos a nós mesmos, se nós não reconhecemos os nossos vícios pessoais, as nossas falhas, se nós não temos a coragem de fazer a famosa transformação pessoal, que vem dar no arrependimento sincero e na posterior reparação, será difícil amar com A maiúsculo o meu semelhante. Se nós não nos amarmos, se nós não nos conhecermos, se nós não nos perdoarmos, porque a compaixão aí entra, a autocompaixão aí entra também, não aquela que nos leva aos cantos em prantos, não, aquela que compreende a nossa dor. Feito isso, nós estamos preparados para, com base na realidade de uma só lei, que é a lei do amor, de amar a nós mesmos e amar ao nosso semelhante. A solidariedade é a caridade em ação. A caridade consciente, responsável, atuante, empreendedora. É imprescindível darmos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo da solidariedade, para atender substancialmente, e aquela frasezinha que eu mencionei, as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quantas vezes o Cristo nos traz na mensagem dele fraternidade, solidariedade. Temos todos a mesma origem,
temos todos o mesmo Criador e temos, queiramos ou não, o mesmo destino. Uns poderão querer mais, outros poderão querer menos. Alguns caminharão de uma maneira mais rápida, outros caminharão talvez de maneira mais lenta, mas o destino será sempre o mesmo. E as nossas responsabilidades perante o Cristo serão em parte satisfeitas através da instrução, através do conhecimento da verdade, através do clarão que essa luz vai trazer e a possibilidade que, uma vez preparados, possamos então amar verdadeiramente, amar a nós e amar aqueles que nós podemos tocar de alguma maneira. Na mínima coisa, que possamos tocar aquele próximo, nós estaremos amando. Amando de forma absoluta, consciente. Por falar em consciência, ante as responsabilidades resultantes da consciência doutrinária, obtida através da investigação e do questionamento que constrói, essa consciência que nos impõe a superar a temática da vulgaridade e imediatismo ante o comportamento humano em larga maioria, a máxima da solidariedade apresenta-se como roteiro abençoado de uma ação espírita consciente, capaz de esclarecer e edificar os corações com a forma irresistível do exemplo. Quantas vezes também já tivemos a oportunidade nessa casa de falarmos e de escutarmos da necessidade de exemplificar, de que nossas atitudes sejam atitudes alinhadas com a verdade, alinhadas com os conhecimentos das leis naturais, alinhado com o conhecimento e a prática das leis divinas. Solidariedade capaz de esclarecer e edificar os corações com a força irresistível do exemplo, obtida através da investigação e do questionamento que constrói. É aquilo que eu mencionei lá atrás, é não tomar como verdadeiro qualquer coisa que lhe traga. É questionar de uma maneira construtiva, é investigar, é pesquisar, é estudar. É isso. É essa a atitude. É essa atitude que vai alavancar o nosso progresso moral. Eu trouxe isso aqui porque eu acho que isso daqui resume de certa maneira a concepção do amor, que tem tanto a ver com a caridade e com a sua prima compaixão. Não é? Porque compaixão é se colocar no lugar do outro, é estar disponível para sentir a dor do outro, porque é assim que verdadeiramente nós vamos poder medir a necessidade de amor que aquele irmão tem. Isso fala muito disso, fala desse poder de amar. Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, e começa no item número 13, ele fala sobre o ágape, sobre esse amor irmão. E é apenas um pequeno trecho. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se enche de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo.
E já que o nosso tema agora é amor, eu trouxe mais uma coisa que não está totalmente ligada diretamente à doutrina espírita, seus princípios e ensinamentos, mas está completamente ligado à relação amorosa entre dois seres. E a compreensão que é buscada da necessidade desse amor entre esses dois seres. Será que eu tenho um somzinho aí? O Pequeno Príncipe arrancou também, mesmo com uma certa melancolia, os últimos brotos de baobá. Ele acreditava que nunca mais deveria voltar. Mas todos esses trabalhos domésticos lhe pareceram naquela manhã extremamente suaves. E quando ele regou pela última vez a flor e se preparou para colocá-la no abrigo de uma redoma, percebeu que estava com uma grande vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu. Mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse ela. Enfim, peço-te perdão. Tente ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado e completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não conseguia compreender aquela delicadeza. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tente ser feliz. Larga essa redoma, não preciso mais dela. Mas o vento, não estou tão resfriado assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se eu quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem irá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir. Então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. O que faz o jardineiro amar a sua rosa? O tempo que ele passa com ela. Quero agradecer a atenção de vocês. Quero agradecer a espiritualidade. Eu estou um pouco emocionado, mas é porque eu senti efetivamente que eu estava dando tudo que eu preparei para vocês e muito mais que me foi dado aqui pelos mentores dessa casa. Muito obrigado e fiquem com Deus.